Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Gemene de Paula Assis. Sou advogado especialista em Direito Civil e Processo Civil. Atuo na área civil, família, sucessões, comercial, constitucional, consumidor, trabalhista. Hoje eu vou tecer alguns comentários sobre união estável, a sucessão na união estável, no casamento e a diferenciação entre namoro qualificado e namoro comum. Bem, vamos lá. O Código Civil ele deu um tratamento diferenciado nas sucessões entre o cônjuge e o companheiro. É o que a gente pode observar da análise dos artigos 1790 e 1829 do Código Civil. Para a professora Giselda Hironaka, esse tratamento diferenciado é inconstitucional. Já o professor Flávio Tartucci, ele entende que é inconstitucional somente o inciso do artigo 1790, quando determina que a companheira concorre com parentes colaterais na sucessão, o que eu acho particularmente um absurdo. Alguns tribunais de justiça entendiam dessa forma defendida pelo Flávio Tartucci, o que criava um grande problema no país. Por exemplo, os tribunais de justiça do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina aplicavam o inciso 3º do artigo 1790 do Código Civil, o que não ocorria com o Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo. Estou dando uma diferenciação na região sul do país. Até que o STF pacificou a questão, entendendo que é inconstitucional a diferenciação de regimes sucessórios entre cônjuge e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil. Isso nós podemos encontrar no recurso especial 878694 de Minas Gerais e no recurso extraordinário 646721 do Rio Grande do Sul. Essas decisões tiveram aplicação imediata, abrangendo inclusive os processos que já estavam em andamento. O artigo 1845, confirmando uma tendência mundial nos países ocidentais, ele elencou o cônjuge sobrevivente como herdeiro necessário. Aí vem aquela questão, puxa vida, então o cônjuge sobrevivente ficará com um percentual superior ao dos filhos, porque tem a meação também. Aí tem uma regrinha básica: semeia, não herda. Se herda, não meia. Essa regrinha básica foi estabelecida pelo professor Flávio Tartucci. De qualquer forma, surgiram 3 correntes a respeito da equiparação entre cônjuge e companheiro. A primeira corrente defende que o companheiro se equipara ao cônjuge sobrevivente somente para fins sucessórios. É a posição defendida pelo professor Flávio Tartucci. A segunda corrente entende que o companheiro se equipara ao cônjuge em tudo, que particularmente é uma decisão, é um posicionamento que eu tenho. E a terceira corrente é uma interpretação ultra restritiva, onde o companheiro não se equipara a nada do cônjuge. Bom, para o STF, o tratamento sucessório diferenciado é inconstitucional, o que confirma esse entendimento do professor Flávio Tartucci. Vamos agora falar o que caracteriza a união estável. No início, nos anos 90, foram editadas as leis 8.971 de 94 e 9.278 de 96, que estabeleciam prazos para que se configurasse a união estável, prazo de 5 anos, estabeleceu algumas regras que hoje não fazem mais sentido. Por exemplo, porque a Constituição Federal, no artigo 226, ela equiparou a figura do cônjuge à do convivente. Por exemplo, a lei não fixa prazo para que se estabeleça uma união estável, não exige prole em comum, a coabitação não é elemento indispensável à caracterização da união estável. Existem casais que moram em estados diferentes, se veem eventualmente e nem por isso deixa de existir uma união estável, porque o que interessa é o ânimos, é a intenção.
E a vara de família é competente para apreciar julgar pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável. Inclusive a homoafetiva que não está prevista em lei, em legislação. Isso vem de entendimento jurisprudencial. Com o julgamento, esse entendimento veio com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4277 e a arguição de descumprimento de preceito constitucional 132 pelo STF, que foi reconhecida a união estável, a possibilidade da união estável para casais do mesmo sexo. Existem os impedimentos da união estável e são os mesmos aplicados para o casamento previsto no Código Civil. Agora vamos à diferenciação do que é um namoro qualificado. Essa é uma grande questão que os jovens de hoje deveriam se preocupar. Porque o que é um namoro, o que é um namoro qualificado? Porque eventualmente o pessoal adora postar no Facebook, nas mídias sociais, nas redes sociais, festas, estava com meu marido, estava com meu namorado, minha namorada, enfim. O recurso especial 1.454.643 do Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, da terceira turma do STJ, ele entendeu que, no caso que estava sendo analisado, não houve uma união estável, mas sim um namoro qualificado, em que, em virtude do estreitamento do relacionamento, eles projetaram para o futuro e não para o presente o propósito de constituir uma família. Aí foi onde houve esse entendimento, essa base para entender se é uma união estável ou um namoro qualificado. A mera expectativa de constituir uma família, por mais que todos os outros elementos caracterizadores estejam presentes, não configura uma união estável. Porque não configura uma união uma família já constituída. Então não tem a proteção estatal, porque a diferença está no objetivo de constituir uma família. No namoro qualificado, a família é futura. Na união estável, a família já existe, porque é a questão do ânimos. Por exemplo, como eu mencionei de mídias, redes sociais. Como se apresentam para a sociedade? Como se apresentam nas redes sociais? Isso diz muito sobre a intenção futura ou da já pré-existência do relacionamento da união estável. O professor Flávio Tartucci, ele afirma que o bonzinho sempre se dá mal, porque ele se apresenta de uma forma nas redes sociais que nem sempre retratam a realidade. Aí depois, caso o relacionamento não vingue, ele tem um problema aí para resolver, né, eventualmente judicial. Como o casal se trata nas famílias, nos churrascos, esse aqui é meu namorado, esse aqui é meu marido, isso diz muito sobre para diferenciar entre namoro qualificado e união estável. Bom, eram essas algumas considerações que eu tinha para apresentar para vocês. Aguardem que em breve trarei novos vídeos para tentar ajudar o pessoal aí. Obrigado, bom dia.